Axé, Saravá, Mojubá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais essa aula. E aqui a gente entra no bloco de magia. Magia na Umbanda, ou magia de Umbanda. E para a gente entender isso, a gente precisa fazer aqui uma introdução caprichada para a gente chegar no ponto. Magia de Umbanda. A gente precisa entender o olhar de dentro e o olhar de fora. Porque quando a gente estuda uma religião, a gente estuda ela de dentro para fora e de fora para dentro. Mas o que é isso, Pai Pedro? O que é isso? O que é estudar de dentro para fora e de fora para dentro? Então é o seguinte, quando a gente estuda a religião de dentro para fora, é o religioso estudando a sua religião, se aprofundando em sua religião. Isso está aqui no nosso contexto, teologia. Quando a gente faz teologia de Umbanda, nós, religiosos, estamos nos aperfeiçoando, aprendendo, se aprofundando na nossa religião. Isso é um estudo de dentro para fora. Quando aquele que está dentro da religião está estudando sua própria religião para se aprofundar, para se aperfeiçoar nos conhecimentos religiosos, tá bom? E quando a gente está fora da religião e estuda uma religião, isso são ciências humanas, né? Ciências humanas ali. Uma pessoa formada em alguma categoria dentro de ciências humanas, sociólogo, por exemplo, ele está estudando a religião de fora para dentro. E ele, através da ciência, através dos estudos sociológicos, ele consegue entender o que é e o que não é religião. E ele consegue explicar as religiões com um olhar de fora da religião para dentro dela, ao contrário, né? Então isso é interessante a gente saber antes da gente entrar de fato no ponto magia de Umbanda, que é um assunto muito bacana, interessante e que nos leva a ver que a Umbanda é uma religião mágica, assim como existem outras religiões mágicas também, e também existem magias religiosas, né? Então há um equilíbrio aí dentro dessas duas palavras, porque nós temos religião e nós temos a magia, coisas separadas, mas temos magias que são de cunho religioso e temos religiões que têm cunho mágico, de magia. Olha só que interessante isso, né? Isso é muito bom a gente entender antes de entrar no assunto central deste modo, né? Então, como eu expliquei para vocês, né, anteriormente, vale a pena relembrar aqui também e explicar mais um pouco sobre isso, né? Que somos umbandistas. E a Umbanda é uma religião que possui magia, que é uma religião mágica, né? Possui símbolos, possuem ali muitas coisas em sua ritualística que leva à magia religiosa, né? Não somos espíritas, né? Tem muita gente que fala e vai continuar falando, né? Muitas vezes eu sou espírita de Umbanda, né? Ou pratico o espiritismo de Umbanda. Então você pode falar também que você pratica catolicismo de Umbanda, que você pratica africanismo de Umbanda, né? Que você pratica espiritismo de Umbanda, porque a Umbanda bebeu de todas essas fontes para ser fundada, né? Então, tanto quanto do espiritismo. Né? Bebeu da fonte do catolicismo, do africanismo, da pagelança, do xamanismo, podemos falar xamanismo de Umbanda, então também. Então, para simplificar, nós falamos apenas Umbanda, somos umbandistas. Somos umbandistas. Isso tem que estar firme e forte em nossa consciência. Então, continuando, tem muitos espíritas que muitas vezes falam, que muitas vezes afirmam que o espiritismo não é religião. Né? Tem uma revista espírita, Allan Kardec, ele responde uma pergunta, né, em uma entrevista, e ele diz, perguntaram, o espiritismo é uma religião? E ele afirma que na prática não, mas que filosoficamente sim, é uma religião. Mas, se a gente for analisar e contextualizar isso, a gente verifica que o Espiritismo tem ações ritualísticas que acaba se tornando uma religião. Porque eles têm um local onde eles se encontram, onde eles se agrupam, onde eles rezam, onde eles colocam um pano branco em cima de uma mesa, onde eles colocam uma água, eles fluidificam essa água, né? Tem todo um processo, uma ritualística. E se isso não for religião, eu não sei mais o que é religião, não é verdade? Os próprios sociólogos falam que o espiritismo é uma religião mediúnica. E de fato é.
Então, esse olhar de fora, ele nos ajuda a entender as religiões, as nossas religiões, aquela que a gente pratica e as outras também. Então, é muito importante entender isso, né? E entender que a magia, ela é de dentro, de fora para dentro, e a religiosidade, a religião é de dentro para fora, né? Podemos ver isso também lado interno e lado externo da criação, onde a gente tem que citar aqui nosso mestre Rubens Saraceni. Essa questão da gente entender a criação como o seu lado interno, o seu lado externo, você não acha em lugar nenhum, a não ser nas obras de Rubens Saraceni. Então, muita coisa que eu digo aqui nesse curso é de Rubens Saraceni, porque ele criou esse curso, ele criou essa teologia de Umbanda. Então, muito que vocês veem aqui que eu falo, quem já estudou, quem já leu os livros de Rubens, eu falo, Pedro está falando isso, aquilo, outro, e eu lembro lá daquele livro do Rubens, lembro lá daquela fala do Rubens, é lógico, logicamente, porque quem criou vem de Rubens Saraceni, né? Então, o curso do Alexandre Comino, por exemplo, é esse mesmo curso, vem de Rubens Saraceni. Outras palavras, né? Talvez outros textos, mas é Rubens. Tudo a origem disso é Rubens, Rubens Saraceni. Né? Eu fui estudante de Alexandre Comino, aprendi com ele. Mas a base do Alexandre Comino é Rubens Saraceni. Então é importante a gente dizer isso aqui, né? Porque tudo tem a sua origem. E assim como esses conhecimentos de magia e religião também. Né? Então magia é uma coisa, religião é outra, só que nós temos essa ligação das duas coisas, tanto dentro da religião quanto dentro da magia. Então, a gente está aqui justamente para isso, para tentar entender essas questões, né? O religioso, ele é passivo, né? A gente sempre fala que o religioso está ali pedindo, orando, esperando a vontade de Deus, é, né? Pedindo, fazendo seus pedidos, suas preces, esperando o universo ali, né? Ele entregar algo dentro dos seus pedidos, né? O praticante de magia, fora da religião, ele é um ser ativo, ele determina, tem palavras de determinação, tem técnicas, tem ciência para aplicar aquelas técnicas ali de magia e contradizer, né, talvez as situações é, religiosas, né, não esperar que isso aconteça, mas determinar algo ali para que algo aconteça. Isso acontece nas oferendas também dentro da religião de Umbanda, né? A gente entrando já no tópico aqui. Nas oferendas de Umbanda, por exemplo, nós temos a oferenda mágica e a oferenda que é aquela oferenda religiosa, de culto, de cultuar, né? De se cuidar, cuidar do religioso. Né? Se eu vou para o mar, vamos entender aqui. Se eu vou para o mar, eu faço uma oferenda para Iemanjá. Orixá Iemanjá, mãe Iemanjá, senhora da geração, trono da geração divina. Então, o que, que eu estou fazendo ali? Eu estou ofertando algo, né? Estou ofertando algo ali que vai ser trabalhado ao meu favor, né? Mas eu estou entregando ali de uma forma de cultuar aquela divindade, né? De cuidar desse sagrado, de cuidar de mim e desse sagrado que eu acredito, que eu creio. Então, ali estou cultuando por meio de uma oferenda. Isso é religião, oferenda religiosa, né? E quando eu faço uma oferenda mágica, eu faço ali uma oferenda já com um objetivo. Por exemplo, vou fazer uma oferenda para algum de uma forma mágica, com determinação, então faço uma oferenda pedindo para abrir meu caminho, para arrumar um emprego, né? Para me ajudar a conquistar algo, né? Na matéria ou no espiritual. Então ali é uma oferenda mágica, porque eu estou determinando, estou colocando uma intenção, colocando uma posição, algo que eu quero alcançar, um objetivo, uma meta. Essa é uma oferenda mágica. Deu para entender a diferença? Isso acontece em tudo, né? Dentro da religião, nós temos momentos mágicos, chamados de energia, invocação, né? O ponto riscado, o ponto cantado, é uma magia religiosa. Tudo isso é uma magia religiosa que acontece dentro da ritualística de determinada religião. No caso, a nossa, Umbanda. Né? E temos a magia externa, que é aquela magia que o mago, né? Até é ruim falar mago, porque se você falar mago, a pessoa vai pensar que ela está com o chapéu do Merlin, que está com a varetinha ali, com a varinha mágica, né? Ou em cima de um palco fazendo mágica. E não é bem assim. É uma pessoa comum. O mago é uma pessoa comum que estudou, que tem ciência, que tem técnicas de magia. Né? E esse ele determina, ele faz determinações. E a gente tem isso. Né? A gente tem a magia divina, né? que são etapas de magia, que são cursos que é feito de forma presencial. Inclusive também vem das obras de Rubens, na parte de magia, separado da religião. Né? E temos as obras também que vêm ali ensinar a religião, a teologia, por exemplo. Então aprendemos de fora para dentro, de dentro para fora, dentro da nossa religião de Umbanda. Então isso é muito bacana, muito legal. Quem quiser fazer magia, faz magia. Quem quiser fazer religião, faz religião. Quem quiser fazer os dois, aí fecha com chave de ouro, né? Então,
vai ser um ser ativo e passivo e vai, né, fazer as determinações também de magia nos momentos corretos dentro da religião. Então, isso é fantástico, né? E vai ter a parte lá, a magia para ser um ativador ali, né? Para ser um ser ativo, né? Para não ficar esperando as coisas acontecerem e agir de certa forma para as coisas acontecerem, né? Então, é muito bacana isso e vamos continuando aqui. Então, vamos continuando aqui na aula de magia, falando sobre magia e religião. Então, de forma separada, a gente entende isso dito por um sociólogo, Weber, que ele diz que pessoas se agregam, pessoas que gostam, que se agregam, que formam grupos, né? Isso é religião. E pessoas que atuam sozinhas, isso seria magia. Ou seja, magos, pessoas que têm uma ciência, um estudo, que possuem técnicas de magia, podem atuar de forma solitária. Não precisam de um sacerdote, não precisam de um templo, não precisam de outras pessoas para fazer suas afirmações, para fazer suas ritualísticas mágicas. E o religioso, ele já precisa, na forma passiva, ele já precisa de outras pessoas, precisa de um sacerdote, precisa de um templo para, então, receber essas ações mágicas e religiosas. É mais ou menos assim que funciona, né? E nós temos também que analisar a questão de outras religiões, como que funciona, como que não funciona, e também a questão do preconceito que ainda existe. Porque se a gente olhar o catolicismo, por exemplo, o catolicismo ele é uma religião que, se a gente olhar em uma primeira visão, a gente vai falar que é uma religião totalmente contrária à magia, né? Que não se tem nada de magia, que não possui magia e que ainda se condena quem faz magia porque, na verdade, não reconhece Deus nessa outra religião, por algum motivo ou outro, ou desconhecimento, né? Mas o catolicismo, veja bem que eu vou dizer aqui agora, o catolicismo ele busca, né, uma forma de cristianismo, se baseia na vida de Cristo, de Jesus Cristo, para realizar a missa. É uma forma de cristianismo, não a única. Vamos prestar atenção nisso. Existem muitas outras formas de cristianismo, né? O catolicismo é uma delas, né? Então, eles se baseiam na vida de Jesus Cristo e desenvolvem isso que se chama missa. E ali revivem momentos de Cristo nessa missa, né? Do qual todo mundo que está ali sentadinho é passivo, né? De receber aquelas orações, de receber o cenário, né, da vida de Cristo dentro da ritualística ali, da liturgia da missa, enfim. Mas tem um determinado momento na missa que o sacerdote, que é o padre, ele transforma o vinho em sangue e a hóstia em corpo de Cristo. Ah, mas isso não acontece de verdade, Pai Pedro? Lógico que não, mas simbolicamente sim. A pessoa que comunga daquilo, a pessoa que comunga daquele vinho, comunga daquela hóstia, ela, naquele momento, sofre uma reação ali mágica religiosa, porque ela crê que aquele sangue que aquele vinho, desculpe, é o sangue de Cristo. E que aquele pão, aquele pedaço de hóstia, de farinha, é o corpo de Cristo. Ação mágica, ação ativa do sacerdote, do padre, que fez isso, né? E aí a gente volta lá atrás, na época de Jesus Cristo, porque a Igreja Católica se baseia na vida de Jesus Cristo, no Novo Testamento. E Jesus Cristo fez o quê? Jesus Cristo tem muitas e muitas passagens, uma delas, multiplicação dos pães. É magia. Transformar a água em vinho. É magia. Expulsar os espíritos com a imposição das suas mãos. Espíritos ruins, imundos, nome que quiser, né? Não sei qual que é a real tradução da Bíblia. Nós não acreditamos no demônio nem no diabo. Então, expulso daqueles espíritos, magia. Só que você vai falar isso para um católico, aí o católico vai falar assim, não, não é magia, é milagre. Né? Mas e na outra religião? Ah, na outra religião é magia. Ou seja, a gente tem que se atentar a esses detalhes, por quê? Porque o católico ali, ele não acredita que Deus está presente na outra religião, que só está presente na dele. Né?
E sendo que há o ato mágico, só que a ação mágica lá no catolicismo é milagre, e a ação mágica na Umbanda é magia. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes também. E antes de Jesus Cristo, quem que a gente pode citar? Podemos citar Moisés no Velho Testamento. Moisés, lembrando aqui, né, que era um semita, né, e que foi criado para ser egípcio, príncipe do Egito. Moisés, né, depois de já passar por uma longa estrada, né, ele se casa com Séfora e tem o seu sogro que chama Jetro. Jetro é negro e africano e grande conhecedor de magia. E Moisés vai e aprende magia. Aprende magia com Jetro, com seu sogro. Isso que eu estou falando, só ler. Né? E Moisés faz o quê? Grandes façanhas mágicas, que para todo mundo do Antigo Testamento, que é mais rigoroso que o catolicismo ainda, né? Hoje em dia, eles falam que é milagre, é uma ação externa, de fora para dentro, magia. Moisés pega seu cajado, bate no chão, joga seu cajado no chão, ele se transforma em uma serpente, uma cobra. Moisés pega o seu cajado, bate na pedra e sai água. É magia. É milagre para quem é de dentro e magia para quem está de fora. O olhar de fora. Lembra que eu falei que é importante a gente entender isso? Olhar de dentro, olhar de fora? O que sai de dentro e o que sai de fora e entra. É isso. Moisés bate o seu cajado lá. Na beira do Mar Vermelho, o mar se abre. Magia. Magia para quem está olhando de fora. Para quem está dentro, milagre. Então a gente tem que ter esses nortes para a gente entender de fato e separar o que é magia, o que é religião, e o que é magia religiosa, o que é magia religiosa e religião mágica. É assim, a gente está aqui para isso, justamente para entender juntos tudo isso. Né? O que é ativo, o que é passivo. Né? Esse mago é ativo, solitário, o religioso ele é passivo, congregador de pessoas, atua em grupo, religioso, atua sozinho, aquele que é o mago. Ciências, técnicas, estudos diretos, mão em mão, como Jetro passou para Moisés, passou de mão para mão essa magia. Dentro da Umbanda nós temos a magia divina, magias divinas, várias magias divinas, também vindo de Rubens, passa de mão para mão. Temos a magia religiosa dentro da Umbanda, que são as invocações, as ações religiosas, ritualística, os pontos pescados, os pontos cantados, isso também é magia. Magia religiosa. Né? E agora a gente vai entrando então num ponto central, que já que entendemos essa parte, né? Então vocês entenderam a força disso, né? Então temos a Cabala, né? A Cabala hebraica, né? Que vem lá muito antiga, que remonta a Moisés, que tinha toda essa parte mística vinda de Abraão. Então a gente tem a noção que a magia, que o Homo sapiens é o Homo religioso e o Homo mágico, porque isso vem desde que o mundo é mundo. Moisés aprendeu essa cabala, aprendeu a magia egípcia, a magia mística, também vinda africana, vinda de Jetro, do seu sogro, a magia semita. Né? E ele ensinou aquele povo que estava com ele a ficar mais passivo. E ele tinha o contato, ele era o sacerdote, ele tinha o contato direto com Deus, com as divindades. Com Deus, né, nesse caso, na crença deles. Olha só. E acontece com Jesus, Cristo no Novo Testamento. Quantas magias e magias Jesus aplicou. E ele iniciou quem? 12 apóstolos. Não chegava todo esse conhecimento mais próximo para o resto da população. Geralmente eles congregavam, eles se encontravam, Jesus pregava ali o seu sermão, mas depois voltava e ficava com os seus 12 apóstolos. Esses aprendiam o que Jesus estava ensinando, eram iniciados a fazer as mesmas coisas. Eles aprenderam que ia fazer a mesma coisa que Jesus Cristo. Jesus Cristo falava, vai e faça. Aplique o que eu estou ensinando. Leve a palavra, a cura a todas as outras pessoas. Ele iniciou esses 12 apóstolos. Provavelmente 3 mulheres também.
Maria de Magdala, Maria Madalena, Maria sua mãe e a irmã de Maria, tia dele, provavelmente foram iniciadas da mesma forma que os apóstolos. É uma força do nome Três Marias também. Olha que coisa, né? Então, milagres para quem está dentro, magia para quem está fora. Magia religiosa. Olha só. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. Isso não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa de milhões, milhares de anos atrás. Milhões, talvez. Porque isso acontece desde que o homem é homem. Onde tem um grupo de pessoas mesmo que, talvez pré-históricos, ali tinha um envolvimento religioso, um envolvimento mágico, um envolvimento cabalístico, xamânico. Essas pessoas lá da Idade da Pedra, né, esses homens que estavam ali em evolução, eles olhavam para o Sol, para as estrelas, para a Lua, e ali eles sentiam essa energia divina. Eles desenhavam na parede pinturas rupestres ou gravuras, indicando isso, que eles acreditavam em algum ser superior, uma divindade, um deus, ou deuses, ou divindades. Isso não é de agora. E é isso que a gente tem que se atentar entre magia e religião. Tem mais um de Moisés que é interessante a gente falar e lembrar, que naquela de matar os primogênitos, né? Moisés, então, ele pede, né, para aquela parte do seu povo ali, dos semitas, que ele fizesse um símbolo, um sinal nas portas. E nestas portas que tivesse esse símbolo, esse ponto riscado, ali a morte não entraria. Magia. E a Cabala hebraica vem vindo dentro do judaísmo, e no entanto que as pessoas que ensinavam, né, porque a magia ela passava de mão em mão. A religião, ela se precisa de um sacerdote. O sacerdote, ele é uma hierarquia religiosa, uma hierarquia espiritual. O padre precisa passar por processos, né, por estudos. Ele é um sacerdote, assim como o pastor evangélico, passa ali por estudos, por processos, para alcançar uma hierarquia dentro da sua religião. Né? A magia não. A magia ela se passa de mão em mão. E geralmente seguindo algumas regras. Porque para se assumir o papel de mago, de saber, de entender de magia, de ter técnicas, ciências de magia, você precisa assumir uma responsabilidade. Na Cabala hebraica, por exemplo, o homem, eles só podiam ser homens, e o homem que ia ensinar, passar essa magia para o seu primogênito, só o primogênito, o outro filho não poderia fazer, passava para o primogênito quando ele estivesse com 40 anos completos e fosse casado. Mas por que isso, Pai Pedro? Porque ele tinha uma responsabilidade nessa altura do campeonato. Ele estava maduro e preparado para receber esse ensinamento. Eles passavam essa magia, essa cabala hebraica, de mão para mão nessas condições. Se não tivesse nessas condições, negativo. Então, desde que o homem é homem, ele pratica magia e religião. E é difícil a gente afirmar qual que veio primeiro. De lá, milhares e milhares de anos atrás, desde que o homem se torna homo sapiens, pratica religião e magia. Difícil falar quem vem primeiro. Então, se a gente for remontar, qual que é a prática mágica mais antiga que a gente tem conhecimento? O xamanismo. O xamanismo. E qual que é a figura do xamã que a gente pode identificar assim, o xamã? Os pajés, a pagelança. Os pajés brasileiros, por exemplo, são xamãs. Né? Para a gente identificar aqui, por exemplo. Né? Mas vários outros segmentos xamânicos, né, atuam hoje em dia. Né? Então, e trabalham ali com elementos mágicos. A maraca, o fumo, o canto, o tambor, que emitou o som. Né? Semelhanças com a Umbanda, por exemplo. Que a Umbanda também tem, né? Os seus tambores, os seus atabaques, que emitou um som mágico, som vibrante, som que provoca o transe mediúnico, que provoca o êxtase mediúnico, que é padrão xamânico. Tem a maraca, tem as ervas, tem o fumo, como erva de poder, para transformação do ambiente. Xamanismo. Xamanismo é magia. Então tudo leva a crer que as religiões, né, que elas vêm se organizando de centenas de anos para cá, milhares de anos talvez,
algumas, né, delas, e vem pegando ali. São religiões sincréticas que vêm pegando, né, dessa fonte, que foi o xamanismo. Porque o xamanismo era o que existia, era o que tinha antes das religiões se tornarem religiões organizadas. Os grandes mestres, os grandes mestres, né, que influenciaram a humanidade, as sociedades, a criarem religiões em cima dos seus mandamentos, em cima das suas místicas, né, Jesus Cristo, Buda, Moisés, entre outros, eram místicos, eram magos, praticavam magia. Então, em todas as culturas do mundo, nós encontramos a magia e a religião. Em todas. Em todas. E em todas, elas são praticadas em conjunto ou separadamente também. E é tudo isso que a gente estava falando até agora. Então, muitas religiões, grandes organizações hoje religiosas, elas até proíbem, né, o contato mágico, o contato com a magia. E isso tem um motivo. Ah, mas qual que é esse motivo, Pedro? Qual que é? É porque na hora que esse fiel, né, esse que está ali sentadinho, bonitinho, esse fiel que está ali dependendo daquele sacerdote, dependendo daquele templo, daquela religiosidade, né, isso nos tempos atuais, eu estou falando, na hora que ele tem o contato direto, através da magia, da mística, né, contato direto com as divindades, e vê que ele é capaz, ele não precisa mais da organização religiosa. Né? Ele não precisa, ele deixa de ser ovelha e se torna leão, através dos conhecimentos das técnicas. E as religiões querem isso? Logicamente que não. E por que você está falando isso aqui, Pedro? Você é religioso, tá. Porque a Umbanda é livre. A Umbanda é uma religião livre, uma religião liberta de mitos, de dogmas. Que maravilha! Né? Ah, mas Pedro, por que você não deixou ainda a religião? Você não entende magia, você não entende isso, você não estudou tudo isso? Sim, mas eu faço por amor. Faço o que eu gosto de fazer. Faço porque eu sinto que eu nasci para ajudar essas pessoas. Que talvez nem vão ter oportunidade de conhecer magia, talvez separadamente, ou de estudar a ponto de se tornar um leão dentro da religião, a ponto de não precisar, de não depender de fazer tudo sozinho. E essas pessoas? Elas não precisam de alguém? Precisam. Eu sinto que eu nasci para isso, gosto de fazer. Vai ter um momento que eu vou parar? Vai ter um momento, porque a idade vai chegando, os problemas vão chegando. Vai ter um momento que a gente vai ter que deixar esse espaço para outras pessoas mais jovens, sim, sem dúvida. Mas a Umbanda é liberta. Que maravilha se uma pessoa alcançar esse estado, esse nível, e não precisar mais. Né? Então, na Umbanda a gente não tem esse apego, a gente não tem essa questão do dinheiro também envolvido. Uma religião espiritualista de fato, né? Do qual a gente que está ali, nós sacerdotes, né? O nome que vocês quiserem falar, Pai de Santo, os médiuns ali da corrente, pagam para trabalhar, pagam para ajudar outras pessoas. Diferente de outras grandes religiões que, na verdade, lá cobram o dízimo, né? E ali sustentam o seu padre, seu pastor. Na Umbanda a gente paga, a gente não recebe. Por isso que eu estou falando isso aqui, e somos libertos de tudo isso. Então nós temos uma teologia do terror, muitas vezes, em grandes instituições religiosas. E muitas vezes as pessoas ficam ali por medo. Medo da vida não ir para frente porque não está rezando, medo do demônio, medo do diabo, medo de ir para o inferno. Ah, eu não vou rezar, não vou na missa, eu vou para o inferno. Eu não vou no culto, eu vou para o inferno. Fé do medo, terror, terrorismo. Terrorismo religioso. Né? E na Umbanda, graças ao bom Pai, nós não temos isso. Nós ficamos na religião por amor. Porque gostamos. Eu poderia sair? Poderia. 30 anos já de jornada. Mas eu gosto, sinto amor. Não tenho medo, não tenho esses medos terroristas aí. Já tive, né? Quando moleque, menorzinho, que fui até Coroinha. Né? Então eu indico até o livro O Terreiro, Vivência de um Médico Contestando a Casa, pela editora Amadas. Nesse livro eu conto toda essa história da minha trajetória, inclusive quando eu era criança, antes de entrar para a Umbanda. Você vai entender o que eu estou falando. E quando a gente aprende novas coisas, a gente esvazia o copo, enche com informações novas e foi muito bom para mim, uma divisão de águas na minha vida. E aqui falando essas palavras, a gente lembra novamente de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que era a figura do pastor, né? A figura daquele que juntava, né? Que agregava, congregava pessoas ali
né? E aqui vocês estão protegidos. Aqui ninguém, o lobo não vai te pegar, né? Mas ele também passava à frente. Ele passava à frente. Jesus Cristo não criou religião nenhuma. Religiões foram criadas baseadas no que ele falou. Mas ele não falou assim, ó, hoje está fundada tal religião, não. Todas as religiões cristianistas vêm da palavra de Jesus, mas não com a criação dele. Jesus não criou o catolicismo, Jesus não criou as religiões evangélicas, Jesus não criou um bando, não criou nenhuma religião. Jesus Cristo ensinava o amor, ensinava a fé em algo maior que era Deus, né? E acolhia, assim, essas pessoas de forma religiosa, mas também tinha seus momentos mágicos, seus momentos místicos, né? E ensinava isso aos seus apóstolos para passarem diante. Então, algumas pessoas se tornavam leões. E essas pessoas se tornavam leões e continuavam a gerir esses rebanhos por amor. E é isso que eu estou falando aqui. Continuamos por amor. Né? Continuamos porque gostamos, fazemos com amor e sem nenhuma fé do medo. Isso é importante saber. Então, nas grandes instituições religiosas, não é interessante ensinar magia. Mas elas sabem que essas magias existem e muitas vezes esses sacerdotes estudam, dentro das suas teologias, dentro das suas práticas religiosas também, magia. O padre faz magia na missa. O pastor faz algum tipo de magia na missa. Mesmo que não assumam isso. Assumam como milagres. Só que na religião do outro, aí sim, olhar de fora para dentro, magia. Né? E sendo que tudo isso está envolvido em um só corpo. Né? Dá para fazer de forma separada, dá para fazer junto, magia religiosa, e é nesse caminho que nós continuamos os nossos estudos nas próximas semanas aí. Até lá!